Oi, gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Júlia e hoje eu vou falar com vocês a respeito de um assunto que ele é um pouco complicado para eu falar, mas eu quero explicar para vocês por que quando eu descobri que eu tava com câncer de ovário, por que eu procurei outros tratamentos? Por que eu comecei a pesquisar sobre outras formas? Por que eu não conseguia aceitar só quimioterapia? Eu sei que, assim, para muita gente é muito complicado ouvir o que eu vou falar. Às vezes a pessoa ela não gosta de outros tratamentos, acha que não funciona, mas foi uma experiência de vida que eu tive, infelizmente, para saber que eu precisava procurar outros meios para me ajudar. Então, quando eu tinha 20 anos, a minha mãe, ela foi em 2011, ela descobriu que estava com câncer de mama. Minha mãe estava com 45 anos. E a gente começou, né, a travar aquela batalha, né, a luta que faz cirurgia, ela retirou uma mama, precisou retirar toda a mama e era um câncer agressivo, maligno e agressivo, né, os médicos diziam. Mas a gente foi fazendo tudo que tinha que fazer mesmo, né, para medicina convencional e correu atrás, começou, ela depois de um tempo começou a fazer a quimioterapia, porque era tudo pela rede pública, então às vezes demora um pouco mais. Então a gente começou. Ela começou a fazer as quimioterapias e a médica explicava para ela que, olha, você vai fazer seis ciclos de quimioterapia e você vai fazendo exames. Quando terminar os ciclos, você vai fazer exames, aquela coisa, né? Pra ver como que tá, se não vai precisar fazer mais. E aí a minha mãe sempre com muita fé, mas assim, ela sofria muito porque ela tinha outro problema de saúde, que ela sentia dores no corpo todo. Então, nessa fase de cirurgia, ela precisou parar o medicamento dela que ela tomava para as dores, então ela ficava travada de dor. Mas depois, graças a Deus, ela retomou esse medicamento para parar de sentir dor e ficou um pouco melhor para ela. Mas ela passou muito mal por causa da quimio, né? Todos os efeitos colaterais, então teve um complicado, sim. Mas assim, nada que a gente olhasse e pensasse assim, nossa, tá super complicado, não tava aquele tipo de tratamento ou de câncer que a pessoa acha que a pessoa vai morrer, né? Porque a minha mãe estava muito confiante, a médica pediu um exame para ver se tinha metástase e não foi encontrado, então a confiança de que ia dar tudo certo era muito grande, da minha mãe e da família, porque tava indo bem, tava dando tudo certo. Quando a minha mãe fez o último ciclo de quimioterapia, ela estava muito animada, ela até estava estudando para concurso público, porque ela sempre teve o sonho de conseguir passar, e ela estava até estudando. Naquela semana mesmo, ela tinha pego vários livros para estudar, e ela começou a tossir no final de semana. E naquela tosse ela falou, não, tá tudo certo, eu não tô com febre, porque a médica falou pra ela, se tiver febre, corre pro hospital. Mas se não tiver, dá pra esperar até abrir porque o hospital da quimio não funcionava no final de semana, né? Então ela esperou o final de semana, porque não deu febre, pra ir lá no hospital da quimioterapia pra ver com a médica sobre a tosse. Ela viu com a médica passou um remédio pra ela, fez
Passou um remédio pra ela, fez um raio-x, passou um remédio e falou assim, não, esse remédio aqui vai te ajudar. E aí minha mãe voltou pra casa, eu cheguei do trabalho, ela tava lá fazendo inalação com muita falta de ar. Não, na segunda-feira ainda não tava passando tão mal. Que ela começou a tomar aquele medicamento, tava super confiante que só aquele medicamento, oral mesmo, ia resolver a tosse. Mas na terça-feira, a minha mãe piorou e ela começou a ficar com muita falta de ar. Ela ficava fazendo inalação, não conseguia nem conversar direito. Mas ela falou que aquele remédio ia fazer efeito, tudo. Mas na quarta-feira, de manhã cedo, ela já quis ir pro hospital e eu fui com ela. E aí a gente foi pro hospital, chegou lá, eles colocaram ela lá onde ela era a ala da quimioterapia. E ela fazendo inalação, e eles lá e tal, tranquilidade, de boa. Com a minha mãe lá com falta de ar. E pra mim, tava tudo sob controle. Pra ela também. Porque o médico não tava assustado com nada. Tava tudo certo. No período da manhã, até ali a hora do almoço. Aí de repente eles falaram que ela ia ficar internada num quarto normal. Que ela tinha que ficar internada. Porque ela tava com falta de ar, tava com uma pneumonia. E aí eu falei pra ela, mãe, eu vou buscar minhas roupas pra então ficar com você, né? Vai ficar internada, vou ficar de acompanhante. Quando a enfermeira me viu saindo assim, ela falou, onde você vai? Eu falei, vou buscar minhas roupas e já volto pra eu ficar de acompanhante. Ela falou, não, fica aqui. Não sai daqui não. Eu falei, tudo bem. Não fui. Foi chegando uma certa hora à tarde, minha mãe foi ficando muito mal, muito mal. Aí meu padrasto chegou, porque ele tava achando muito demorado tudo aquilo. Aí ele também viu que ela tava ficando muito mal. Eles deram a minha mãe, ela mesmo passando muito mal, ela ainda falou assim, vai comer alguma coisa, você não comeu nada. Ela ainda falou isso pra mim. E eu quando cheguei pra comer, eu até desisti, voltei pra trás. E aí eu cheguei e vi ela passando mais mal ainda. Poucos minutos que eu voltei, ela tava pior. Aí meu padrasto falou que eles deram uma injeção nela. E essa injeção parece que ela ficou mais afobada, assim, com falta de ar. Parece que foi pior. Foi bem complicado. Eu comecei a achar aquilo muito estranho. Comecei a ficar muito, muito preocupada. Porque eu tava vendo que ela tava piorando. E eles aumentando o oxigênio e não resolvia. E ela foi ficando numa situação que é difícil você ver a pessoa que você ama daquele jeito, não conseguindo respirar. É um trauma que eu tenho, tá sendo muito difícil eu falar sobre isso aqui, porque esse foi o pior dia da minha vida, um dos piores, né? E quando deu uma certa hora, eles falaram assim, vamos levar ela pro quarto, porque desocupou. Tava esperando desocupar o quarto. Levou ela correndo, assim, que tem que atravessar para passar para a ala de internação. Correndo na cadeira de roda, mas foi muito rápido. Eu fui atrás, eu e meu padrasto. Quando a gente chegou lá, ela começou uma falta de ar muito, muito forte. Muito pior do que já tava. E aí eu vi que tava sério, já tava já o hospital inteiro em volta dela. Todos os enfermeiros, vários médicos, não era uma só, não era só a médica do caso dela, que ela já tava bem assustada, a médica. E aquele tanto de médico e enfermeiro em volta, todo mundo sem saber o que fazer direito. Mas quando ela chegou nesse ponto, eles mandaram sair do quarto, eu e meu padrasto, porque eu comecei a chorar, desesperada. E minha mãe, assim, olhando, assim, desesperada, não conseguia respirar. E eles entubaram minha mãe. Na hora que eles fecharam a porta do quarto e eu desesperada, a médica falou assim, você precisa fazer a documentação da sua mãe lá na recepção. E eu fui, chorando muito, fiz a documentação para ela ficar internada. Quando eu voltei,
eles passando com ela na maca, entubada. Quando eu vi essa cena, eu fiquei muito desesperada, porque eu já tinha visto a minha sogra ficar entubada e infelizmente ela não voltou, 1 ano antes da minha mãe, que ela também teve vários problemas de saúde. E eu fiquei, assim, vocês devem imaginar, né? Minha mãe, ela era minha melhor amiga, era tudo pra mim, tudo na minha vida. E pros meus irmãos também. E eu fiquei sem chão, acabou tudo ali naquela hora, quando eu vi. Mas a gente tinha esperança, né? E eu perguntei pra médica, o que aconteceu? Por que, chorando muito, né, gente? Não tava calma nem um pouco. O que aconteceu? Por que a minha mãe tá assim? O que tá acontecendo com a minha mãe? Ela virou pra mim e falou assim, a sua mãe, ela tá com uma pneumonia muito forte, que a quimioterapia abaixou muito a imunidade dela, muito, e essa bactéria é muito forte e ela não tem nada de imunidade no corpo para combater. Por isso que ela ficou assim. E foi muito rápido, e foi uma coisa assim que a gente agora vai fazer de tudo para ela melhorar. A gente vai dar as medicações, tudo, por isso que ela tem que ficar entubada, para ventilação mecânica respirar por ela. Então, gente, nessa hora eu fiquei muito desesperada mesmo. E isso era na quarta-feira, aí a gente avisou todo mundo, veio a família pra cá, porque tem muitos parentes que moram fora. Foi vindo todo mundo, aí foi na quinta-feira, eu ainda cheguei, à noite, na quarta-feira, eu consegui ver minha mãe, ainda com o olho aberto, quando ela ouviu minha voz, ela chorou, mas ela não conseguia falar, por causa do tubo. Ela chorou, a lágrima escorreu quando ela ouviu minha voz. Depois, na quinta-feira, tinha UTI, aí tem horário certo, assim, de visitar. Eu visitei ela, só que eu não vi ela acordada. Aí só vi ela com os olhos fechados. Teve gente que conseguiu ver ela com o olho aberto. Na sexta-feira, aí foi... Eles deixaram a família inteira ver ela. E ela já tava muito mal. Não vi ela com os olhos abertos. E aqueles aparelhos que ficam medindo tudo da pessoa, o coração tava aceleradíssimo, batendo fraco. Eu conseguia ver batendo no peito dela assim, o coração. E quando foi de madrugada, o telefone tocou, eu já sabia o que era. Cheguei lá no hospital, era exatamente isso. Minha mãe tinha falecido e eu perdi assim o grande amor da minha vida. Eu perdi tudo, eu perdi o chão, eu perdi o mundo acabou pra mim naquela hora. Nunca na minha vida eu imaginaria que eu ia perder minha mãe tão cedo. E, claro, vocês já sabem, né, aquele processo do luto, e ainda mais quando se trata da nossa mãe, é muito difícil, foi muito difícil pra mim. Mas agora, assim, eu contei essa história pra vocês, que ela é super difícil de falar, é difícil de lembrar, eu não gosto de lembrar esses dias, pois foram os piores da minha vida. Nem quando eu fiquei doente, eu não considero o pior quanto foi dos dias que eu perdi minha mãe, né? Que começou na quarta e perdi ela totalmente no sábado. Porque a última vez que eu vi minha mãe com os olhos abertos e ela olhando pra mim foi na quarta-feira. Mas eu quero deixar claro pra vocês que eu tô contando essa história por causa desse fato, para que vocês entendam por que eu procurei outras formas quando eu tive câncer. Quando foi falado para mim, Júlia, você está com câncer de ovário, eu fui procurar outras formas para eu me fortalecer, outras formas para combater o câncer também, porque não foi só ela que eu já fiquei sabendo que faleceu, né?
por causa de câncer. Mas eu perdi minha mãe principalmente por causa de quimioterapia. A quimioterapia acabou com a imunidade da minha mãe, que ela não conseguiu combater a pneumonia. E nem com os remédios mais fortes, se não tinha nada de resistência no corpo dela, não tinha como combater. Então, vocês pensam no trauma que eu tinha disso. Quando foi falado pra mim que eu ia ter que fazer quimioterapia, e quimioterapia forte. Porque o câncer que eu tive era muito forte. Foi por isso que tudo isso que eu mostro aqui no canal, por isso que eu fiz tudo isso. Sucos, eram 9, 10 por dia. Procurei outros tratamentos, ficava vendo vídeo, estudando tudo isso. Porque eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo de sofrer o que minha mãe sofreu. De ficar sem imunidade totalmente. E ter alguma bactéria que às vezes se eu tivesse pelo menos um pouco de imunidade, ajudaria meu corpo a me restabelecer. Então, hoje em dia, eu direto eu sonho que eu tô falando pra minha mãe, que alguém tá falando, sua mãe tá com câncer. Um médico me falou, o último sonho que eu tive, o médico chegou e falou assim, sua mãe tá com câncer. E eu falava pra ele, mas eu não vou deixar ela morrer dessa vez. Porque eu vou fazer suco, ela vai fazer ozonioterapia, ela vai fazer isso, ela vai fazer aquilo, tudo que eu fiz. Eu sonho isso direto. Porque depois você acaba pensando, nossa, se eu tivesse descoberto esse tratamento na época que aconteceu com a minha mãe, se ela tivesse feito, talvez ela estaria aqui. Mas eu sei, gente, que também não funciona assim, que todo mundo tem sua hora, né? Mas que também quando a gente tem algumas coisas para fazer ao nosso alcance, que pode nos auxiliar num tratamento de câncer, é bom a gente fazer o que está ao nosso alcance. Então, o que eu fiz além da quimioterapia, porque eu fiz a quimioterapia tudo certinho. Tudo que o médico de quimio falou para eu fazer, eu fiz. Mas eu fiz os outros tratamentos, né, que quem estiver vendo esse vídeo e não viu os meus outros vídeos ainda, pode ver, né, nos vídeos atrás, passados, eu explico tudo. E sobre alguns outros tratamentos que eu ainda não expliquei muito, mas se você pesquisar tudo certinho, por exemplo, sobre ozonioterapia, você encontra, você acha sobre os sucos da terapia Gerson, você pode pesquisar sobre a terapia Gerson para saber. Tudo isso ajuda muito para que você não fique tão mal durante a quimioterapia. Porque o que esse tratamento faz é triste. O jeito que as pessoas ficam fracas por causa disso é muito triste. Então, tudo que a gente puder fazer para melhorar enquanto está fazendo um tratamento de quimioterapia, é bom a gente fazer. Tudo tiver ao nosso alcance para aumentar a nossa imunidade, porque nossa imunidade é essencial. Um fato que acontece, igual aconteceu com a minha mãe, se ela tivesse com a imunidade mais alta. Então, gente, o vídeo de hoje é isso que eu queria falar mesmo. Agradeço você que assistiu até aqui. Se você gostou, deixa seu like, que eu vou fazer mais vídeos depois. E é isso, se inscreve no canal. Obrigada, beijos.